Olá, bom dia, boa tarde, certo? Professor Ângelo mais uma vez aqui, seu professor de informática, tá? E hoje a gente vai dar continuação a esse módulo, tá? Que esse módulo é um módulo bem básico de informática, onde a gente vai estar aprendendo teclas de atalho. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é hardware, certo? Como identificar esse hardware e tudo mais, tá? E nessa aula a gente vai aprender como identificar as peças que são os hardware, saber suas funções e como utilizar elas, ok? Então, mostrando aqui já nessa primeira parte do slide, o nosso gabinete, né? Muita gente chama isso de CPU, tá? Então é importante a gente identificar e saber qual a diferença de cada peça aí para que a gente também não seja leigo, tá? Isso para algumas pessoas já é uma informação antiga, certo? Mas muita gente vai olhar para essa peça aqui e vai chamar de CPU. Ela pode estar vazia, as pessoas vão estar chamando ela de CPU, mas não, gente. O nome dessa peça é gabinete, tá? O gabinete é exatamente aquele hardware, certo? Ao qual a gente pega ele e coloca os outros componentes dentro dele, tá? É como se ele fosse uma caixinha, tá? De um baúzinho para a gente guardar as outras coisas, tá bem? Vamos falar agora dessa peça aqui, que ela é a que mais queima, certo? No computador. Ela é a que mais dá problema, mais dá dor de cabeça e muitas das vezes a gente nem sabe por quê e acaba pagando caro, tá? Lembrando que essa peça, ela não é uma peça tão barata, mas ela é uma das mais baratas que se tem dentro de um computador. Ela é a fonte, tá? É exatamente onde a gente coloca o nosso cabinho de força para que essa peça ela esteja passando energia para o nosso computador. A gente tem que ficar ciente algumas coisas nesta peça, tá? Primeiro é quanto de energia nosso computador necessita, tá? Se eu tenho um computador comumzinho em casa, que tem um processadorzinho, uma memória RAM, tá? Não tem nada demais, não tem uma placa de vídeo, tá? Eu posso estar utilizando esse tipo de fonte, tá? Existem dois tipos de fonte. São as fontes nominal, que é exatamente essa que eu estou mostrando para vocês, e existe a fonte real, tá? São dois tipos de fonte destinados a dois tipos de coisa diferentes, tá? Não tão diferentes, mas diferentes. As fontes nominais, elas são um pouco mais fracas, tá? Normalmente ela tem ali as suas voltagens, o seu watt até os seus 500 watts, certo? Enquanto a fonte real, ela vai até, tem fonte real até de 1000 miliamperes, tá certo? De 1000 watts, tá? Então é importante a gente poder identificar, certo? Saber qual é a diferença de cada uma, tá? Uma fonte nominal, ela tem a capacidade dela entre 50% da energia, certo, dos watts que se diz que ela passa, tá? Então, uma fonte nominal de 500 watts, ela está preparada para passar 250 watts limpos para o computador. Então, é importante, se a gente tiver uma fonte nominal, não ter componente dentro do nosso computador que necessite mais energia que isso. Tá? Então, computadores gamers, computadores para edição, certo? Normalmente, eles necessitam mais de watts, certo? Porque tem ali uma placa de vídeo e tudo mais. Se você colocar uma placa de vídeo em um computador que tem uma fontezinha nominal, a sua placa de vídeo vai queimar, certo? Você tem que colocar a placa de vídeo em um computador que tem fonte real, beleza? Então, cada um são fontes, tá? E existe uma outra coisa também que a gente tem que estar atento na hora de colocar nossa fonte. Professor, pode-se estar ligando o computador na tomada? Pode, não é errado. Pode sim, seu computador ele é feito para ser ligado na tomada, tá? Então não tem desafio nenhum. Porém, ele tem uma chavezinha nessa peça da fonte que se você não trocar certinho, na hora que você for colocar na tomada, ele vai queimar, tá? Nas nossas fontes, normalmente tem uma chavezinha vermelha, tá? Que serve para estar colocando em 115 volts ou 230 volts, tá? Se a gente não controlar isso, a peça queima, tá? Então, quando a gente vai colocar ele em um estabilizador, a gente tem que estar com a chavezinha em 115. Mas se a gente for ligar numa tomada, tem que estar em 230, beleza? Continuando aqui. Essa é a memória RAM. Muita gente confunde a memória RAM com a memória ROM, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho que cada uma é, certo? Mas antes, deixa eu passar o alquinho aqui na minha mão. Show de bola. Coronavírus, show. Então, vamos lá.
A memória RAM, ela é aquela memória que vai ajudar o seu computador a processar informações, tá? É como se ela te colocasse pequenos operários dentro do seu computador e esses operários fossem trabalhando. Quanto mais informação você for abrindo no seu computador, mais operários você vai ter que ter. Então, computadores com 2 GB de RAM, eles estão limitados a um X número de abas, X números de aplicativos que podem estar abertos no seu computador. Mas se ele tem 8 GB, pode ter mais, tá? Então, a memória RAM, ela é responsável por dados abertos, tá? Ela tem uma memória para você poder abrir aplicativos e informações, beleza? E agora, para que serve o HD/SSD? O HD e o SSD, eles são a mesma coisa. A diferença é que o SSD, que é esse menorzinho aí que tem a Kingston, ele é mais rápido, ele consegue abrir mais rápido, ele consegue carregar as informações mais rápido. Já o HD, ele é um pouco mais lento, tá? Mas a função do HD e do SSD é armazenar dados, tá? Aquela fotinho que a gente coloca, aquele joguinho que a gente instala no nosso computador, eles vão ficar armazenados no HD ou no SSD, dependendo do que o seu computador tem. Beleza? Continuando aqui, o que é isso? O processador. Gente, esse aí é o CPU, tá? Essa aí é a CPU do nosso computador, é o processador. O processador, ele serve como uma calculadora, tá? O nosso computador, ele funciona com códigos binários, tá? De 1 e 0. 1 e 0. Toda a informação do nosso computador, ela é mandada através de 1 e 0. E a máquina que calcula esses 1 e 0 é exatamente o processador, tá? O processador, ele é responsável por identificar, aqui é como se ele fosse o cérebro, tá? Ele lê aquela informação que você manda para ele e ele joga para os outros componentes. Basicamente é isso. Beleza? Então vamos continuar. Isso é o cooler, tá? Essa pecinha aqui, o processador, ele esquenta muito, tá? Então ele precisa de algo para resfriar ele. Então o cooler, ele serve para resfriar essa pecinha aqui, tá? Então ele vai ligar, vai rodar, é um ventiladorzinho, tá? Para esfriar esta peça aí, beleza? E essa aqui é a placa-mãe, tá? É onde a gente vai colocar todos esses componentes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente falou sobre a fonte, não foi no início? A fonte, ela é conectada aqui onde o meu mouse está passando, tá? A gente falou sobre memória RAM e as memórias RAMs, ela é ligada aqui nesses slots aqui, tá? Isso aqui são chamados de slots. Aqui é onde se conecta o HD ou SSD, certo? Aqui é onde vai a placa de vídeo que a gente vai ver já já. Aqui é onde conecta o processador. E esses furinhos aqui é onde se coloca o cooler, tá bem? E aqui também se liga a fonte, ok? Então, a placa-mãe é exatamente a placa onde você vai colocar todos aqueles outros hardwares, beleza? E aqui está a nossa placa de vídeo, que também é chamada de GPU, tá bem? Ela é responsável por mandar informação para o seu monitor ou para a sua televisão, tá? Para você rodar softwares como Photoshop, Illustrator, também para jogar, certo? Você precisa ter uma placa de vídeo, beleza? E aqui nós encerramos, tá bem? Existem alguns outros componentes do nosso computador, mas por enquanto nessa aula a gente vai falar somente desses, tá bem? Eu vou estar mandando também um artigo de aula para que vocês possam estar lendo, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham absorvido, tá? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp, tá? Falem com o seu professor do horário e até mais.